O futebol brasileiro tem lá os seus expoentes, e o Barcelona já tá de olho em um, não que necessariamente seja brasileiro, mas a verdade é que foi formado por aqui e tá chamando a atenção dos gringos. O Barcelona quer tirar Richard Rios do Palmeiras e Abel Ferreira toma decisão sobre venda. Com a seleção colombiana se destacando na Copa América, o Richard Rios chamou a atenção do time espanhol e assunto chegou no Verdão. A seleção da Colômbia segue encantando na Copa América. Passaram da própria seleção que tirou o Brasil, o Uruguai, e agora está na final contra a Argentina. E certamente um dos destaques da competição chama-se Richard Rios. O atleta disputou 6 jogos pela Colômbia em toda a Copa América, como também titular e atuando em alto nível. Segundo o jornal Lance, o Barcelona da Espanha está de olho na contratação do volante. O Palmeiras contratou o Richard Rios em março de 23, vindo do Guarani. Lembrando que ele foi revelado pelo Flamengo e muita gente nem lembra, porque o Flamengo descartou ele de maneira bizonha. O cara tinha muito mais futebol e quem sabe poderia até estar no time titular rubro-negro hoje. Mas a verdade é que na época o Verdão pagou pouquinho, 6 milhões de reais apenas por 60% dos direitos econômicos do jogador, e teve a opção de comprar mais 10% por 1,5 milhão. O Richard Rios está vinculado ao Palmeiras até dezembro de 26, e com o atual valor de mercado avaliado em 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, o cara pode dar um baita lucro pro Verdão. No entanto, sobre a venda, o colombiano segue nos planos da comissão técnica do Palmeiras e também de Abel Ferreira, claro. Nos bastidores, o treinador já deixou claro que não tem um desejo em se desfazer de Rios nesse momento, espantando novas especulações. A verdade é que o time do Palmeiras vem conseguindo se sustentar sem Richard Rios, mas a equipe de Abel Ferreira sente muito a sua ausência, convenhamos. E Richard Rios no Barcelona poderia ser algo muito interessante, porque esse colombiano é muito bom de bola. Você gostando do Palmeiras ou não, você tem que admitir. A verdade é que o James Rodrigues na Copa América foi fantástico e isso irritou completamente os torcedores do São Paulo. Afinal, o James virou um jogador leão na seleção colombiana e um gatinho no tricolor paulista. O cara tá muito abaixo da expectativa no time tricolor, mal joga e em momentos decisivos acabou de certa maneira deixando a desejar. Assim sendo, o tricolor paulista, que contava com as altas atuações de James, vem se decepcionando e o James está próximo de um acerto com o rival do Real Madrid, seu ex-clube, em acordo de 29 milhões de reais aproximadamente. James Rodrigues está muito animado com a sondagem do Atlético de Madrid, clube de Simeone, grande rival do Real. Sua transferência para o time espanhol está sendo negociada e as tentativas já estão mais que avançadas. A informação é do jornal El Nacional da Espanha. James está muito animado com a possibilidade de jogar no time de Simeone. Essa ação do camisa 10 vai ajudar o time de Madrid por um acordo junto ao São Paulo. Ainda de acordo com o jornal, a operação se estende por 5 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais na cotação atual. Lembrando que o São Paulo está bem apto a negociar o futebol do camisa 10. Na Espanha, James Rodrigues vive seu melhor momento disparado na carreira, vestindo as cores do Real. Ao todo foram 125 jogos com 37 gols e 45 assistências realizadas. Parte dos torcedores espanhóis que torcem pro Atlético de Madrid estão animados com a possibilidade de James regressar ao país para jogar novamente em Madrid, só que por outras cores. As lembranças sobre ele são super positivas e agora ele pode vestir a camisa colchoneira. De saída, o meio-campista André é um dos principais nomes do Fluminense e uma das peças fundamentais da equipe titular. Ele tem sido observado por vários clubes da Europa e tem futuro indefinido. A diretoria tem segurado a sua joia há bastante tempo, mas sabe que será difícil manter ele em seu elenco com a dificuldade vivida atualmente. Eles querem, claro, torná-lo uma de suas vendas mais caras e aguardam a abertura da janela. Nessa semana, o clube da Premier League fez uma oferta pela chegada do ex-meia da seleção brasileira. O tricolor se mostrou entusiasmado com os valores propostos e pode se despedir do seu ídolo em breve. O portal Trivela informa que o Fluminense tem negociações avançadas com o Fulham pela venda do volante André. O tricolor é interessado no negócio e busca vendê-lo ainda nessa janela de transferências. Os britânicos têm o observado há bastante tempo e tentaram sua contratação em outra oportunidade. Agora as chances de negócio são reais e ele poderá vir a ser um reforço do clube da Premier League. A proposta feita pelo Fulham é de 25 milhões de euros pelos direitos do atleta e acabaram se aproximando da contratação. O Flu deseja a negociação, mas tenta aumentar os valores para algo próximo dos 30 milhões de euros oferecidos pelo Liverpool. Apesar disso, as partes envolvidas se mostram bem confiantes de que realmente a transação possa ocorrer nessa janela. A direção do clube britânico estuda aumentar os valores para fechar de vez a aquisição do André. O volante se mostra empolgado em poder atuar na Premier League e aguarda a resolução da negociação. Além dele, existe a expectativa
expectativa de que outros astros possam se despedir do Fluminense em julho. Eu falei no vídeo anterior do mercado da bola, que você pode conferir aqui no canal, que o Nico Williams estava até de certa maneira apalavrado com o Barcelona, segundo o presidente Joan Laporta, que já deu uma cutucada e dizendo que sim, quer contratar o Nico Williams, mas a verdade é que ele pode surpreender a todos e até recusar o Barça nessa janela. Em grande fase pela Espanha na Eurocopa, o craque chegou a encaminhar um acordo com os catalães, mas pode voltar atrás. Isso porque, após declarações do presidente do clube Laporta, que tornaram públicas as tratativas entre as partes, o jogador poderia ter ficado insatisfeito, assim como seus representantes. Além disso, a demora do Barça para apresentar uma proposta de compra, mesmo já tendo o sim de Nico, faz com que o atleta repense o acerto. A ideia do jogador é atuar em um grande clube nessa temporada e alavancar ainda mais sua carreira com uma ida para a Premier League ganhando força. Isso porque, de acordo com o jornalista Robin Piner, do Football Transfers, Nico, em meio às divergências com o Barcelona, teria sinalizado positivamente para atuar no Reino Unido. A fonte salienta que nos bastidores, o atacante abriu as portas para uma mudança de país e aguarda propostas formais, com Arsenal e Chelsea sendo dois dos interessados em sua aquisição. Todavia, Nico Williams não dá como descartado uma ida para o Barcelona, que caso se adiante e acerte sua compra, ainda conta com seu sinal verde. O atleta tem contrato com o Atlético até junho de 27 e, segundo o site Transfermarkt, está avaliado em 60 milhões de euros. Nessa temporada, o jogador atuou em 42 jogos, marcou 9 gols e distribuiu 17 assistências. Um dos destaques positivos da Espanha na Eurocopa 24, Dani Olmo, vem se aproximando de um possível acordo para jogar na melhor liga do mundo, a Premier League. A Espanha está na grande final da Eurocopa, depois de eliminar a França com gol de Dani Olmo. O jogador não era titular no time de De La Fuente e veio a ganhar uma vaga devido à lesão sofrida por Pedri. Dani Olmo tem uma cláusula ativa de 50 milhões de libras perante ao seu contrato com Leipzig. O Chelsea está ciente de que essa exigência é válida até a próxima segunda-feira 15 e acredita que pode sim pagar. O Liverpool foi mencionado pelo jornalista Ryan Taylor, do Daily Mirror, mas é muito improvável que os Reds entrem em disputa com o Chelsea, já que Olmo não é a prioridade em Anfield Road. A grande concorrência para os Blues são os clubes espanhóis, possivelmente o Barcelona. Dani Olmo é espanhol e quando criança jogou no clube, por esse fato ele pode priorizar o clube culé. A janela do futebol europeu já encontra-se aberta para novos acordos. Nenhum contrato será firmado até do jogo final da Euro 24, mas o Chelsea quer ter tudo alinhado o quanto antes para fazer. O Flamengo tá com moral, né? Tá na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o Tite tendo que lidar com baixas importantes no elenco, o time se superou. Dessa forma, a gestão entende a necessidade de ter um elenco forte e qualificado. Por conta disso, vem trabalhado firme no mercado. Além de ter uma situação financeira bem estável, a gestão vem buscando negociar a saída de jogadores fora dos planos do treinador para a temporada. Com isso, um dos nomes que ganha força para deixar o rubro-negro é de Verton. Vale destacar que Matheus Gonçalves chegou a ter sua saída especulada para reforçar o Santos na Série B. Entretanto, nesse momento, ele está nos planos da equipe carioca, permanecendo no mais querido. Entretanto, a diretoria do Flamengo vem trabalhado forte para acertar a contratação de um sonho antigo da temporada. Isso porque a gestão está próxima de fechar um acordo por Claudinho do Zenit da Rússia. Diante do clube russo disposto a facilitar a negociação, a gestão vinha buscando apenas chegar a um acordo quanto aos valores, que estava acima de que o clube estipulou para ser gasto na janela. O Zenit estipulou em 20 milhões de euros, mas aceitou reduzir para 18 milhões, conforme informações do portal russo. Dessa maneira, estão negociando apenas sobre os detalhes de como o pagamento será realizado. A redução do valor ocorreu com um propósito definido, já que o Zenit terá prioridade de compra do meio-campista Lohan, de apenas 17 anos. O jogador é visto como um dos mais promissores para a temporada. Dessa forma, vem despertado o interesse de grandes equipes na temporada, mas o clube da Rússia terá prioridade para contratá-lo. Com isso, o rubro-negro está próximo de fechar o acordo. A agência russa disse: Zenit está próximo para liberar o meio-campista brasileiro após a compra de Maxim Glushenkov. Vale destacar que a contratação do meia é um sonho antigo da gestão do Flamengo, que viu sua chegada como ideal para suprir as necessidades do elenco na posição. Foi confirmado que o Corinthians está tendo conversas avançadas com gringos, e muitos deles que estão sendo até especulados no clube. Aliás, já sabemos que a conversa entre Corinthians e Balotelli pode sim funcionar, até porque as exigências feitas foram aceitas pelos envolvidos, deixando a assinatura de contrato. A questão é que o italiano não foi a única estrela que recebeu um contato da diretoria do Timão, que tenta aumentar a qualidade do elenco e acredita ser essencial ter um nome de peso nessa janela. De acordo com o jornalista Bruno Andrade do portal UOL, os paulistas sondaram o argentino Di Maria e o uruguaio Cavani, mas ambos não demonstraram interesse em atuar no futebol brasileiro. É até um pouco irônica essa situação, porque o Corinthians tem passado por uma crise sem precedentes e está indo atrás de nomes que realmente são bem improváveis. Então não custa muito mais para a diretoria pensar em nomes palpáveis e mais fáceis? Fica aí a dúvida, mas a real é que, falando em Corinthians, você sabe, né? Balotelli tá próximo, se liga. Pois é, o jogador italiano de muita personalidade forte foi oferecido ao time
timão por intermédio de Claudinei Alves, diretor da base que tem participado nas conversas. Nessa quarta-feira, o presidente Augusto Melo teve nova reunião com o atacante e com os empresários. O diálogo do presidente Augusto Melo com agentes do jogador ocorre há pelo menos 15 dias. Foram 2 reuniões de alinhamento entre dirigente, representantes e o atleta que está livre no mercado após deixar o Adana Demirspor, clube da Turquia. O avanço do negócio dependerá de 2 fatores. As informações sobre o pedido de Balotelli acabaram direcionadas para o departamento financeiro. A decisão pelo avanço também passará por Ramon Dias, treinador anunciado para dirigir a equipe até o fim de 2025. O interesse do Corinthians por Balotelli foi publicado pela UOL e confirmado pela reportagem do GE. Um dos pontos de discussão para o possível acordo se encontra nas luvas que o italiano receberia ao assinar com o Corinthians. O clube busca fechar recursos para viabilizar o negócio, incluindo a chegada de novos patrocinadores, como o Master, ainda vago desde a saída da Vaidbet. Internamente, a animação com a possibilidade do negócio ocorrer. A forma física do jogador, por exemplo, foi bem elogiada durante as reuniões ocorridas nos últimos dias. O Paris Saint-Germain segue na obsessão de ser grande, mas grande mesmo, e vai atrás agora de Lamine Yamal. Até porque tentou agora uma proposta recorde que inicialmente foi recusada, mas não que os parisienses irão desistir. Sensação da Eurocopa, e Yamal começa a mexer também com o mercado. De acordo com a agência de notícias EFE, o Barcelona recusou uma proposta, veja bem, calma, de 250 milhões de euros, cerca de 1,5 bilhão de reais. Não caia da cadeira não, hein? O valor tornaria Yamal o jogador mais caro da história, superando o Neymar, comprado por 222 milhões de euros à época pelo clube francês. A proposta, porém, sequer foi considerada pela diretoria do Barça, encabeçada pelo brasileiro Deco, atual diretor esportivo da equipe. Yamal tem contrato com o Barça até 26, com uma cláusula de rescisão estimada em 1 bilhão de euros. Ele é o grande destaque da Espanha na Eurocopa. Ele brilhou na vitória por 2-1 sobre a França pelas semifinais. Até o momento, o atacante soma 1 gol e 3 assistências em 6 jogos pela competição, mas segundo o próprio Le Parisien, eles não vão desistir e vão seguir no focinho de Yamal para contratá-lo. Mas e aí? O que você achou dessas transferências e especulações do mercado da bola? Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe tudo mais sempre no Zefute, você sabe muito bem. Um beijo no coração, até o próximo vídeo, valeu!